Bom, hoje eu trouxe aqui as frases que vocês lançaram lá no chat e só de alguns participantes, porque elas têm uma estrutura muito semelhante, tá? Ediane, Eliane, Nathalie, Leia, Mariana Lorenzato, Ana Carolina, Sandra e Rita Germano, tá? As frases, vejam, observem uma coisa interessante nessas frases, todas que vocês mandaram. Todas vocês estão colocando o verbo ir, ir, ir. Tá vendo aqui? Ir. Tá? Aqui eu não vou falar agora, não, deixar pro final. Ir, né? O verbo ir também aqui no tempo presente, eu vou ir, tá? O que é que vocês fizeram aqui? Vocês colocaram o verbo ir, tá? Inclusive, né? Tá ok em português. Com o outro verbo que seria o principal, né? O que você quer dizer amanhã no restaurante o quê? Comer, né? Esse outro verbo no infinitivo. A gente pode fazer isso em português, pode sim. Irei estudar, irei trabalhar, irei comprar, né? Irei comer, enfim. Então, dá pra gente fazer isso em português? Dá. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu estou usando um verbo auxiliar, o verbo ir tá servindo como auxiliar, tá? Pra o que eu quero dizer com o outro. Isso é possível em português. Ir com um verbo principal. Então, essa estrutura aqui em português também pode ser feita com o verbo principal no infinitivo. Esse aqui, ó. Eu posso tanto dizer eu irei trabalhar, quanto eu trabalharei no futuro, tá? Trabalharei. Vou resumir aqui, viu? Trabalharei. Eu posso dizer eu irei comer, mas também posso dizer em português eu comerei. Eu posso dizer irei estudar, mas também posso dizer eu estudarei. Viram que eu tenho duas opções em português de dizer algo no futuro aqui? Usando o verbo auxiliar ir. Irei comprar, eu comprarei. Irei comer, eu comerei ali de novo embaixo. Enfim, eu tenho opções, né? Então, eu irei comer, comerei, vou estudar, eu estudarei, né? Seria irei estudar no futuro, estudarei. Então, teríamos essa opção também. Em português, eu tenho opções. Irei me exercitar, me exercitarei, né? Eu tô colocando o meu verbo principal no futuro. Eu tenho essas duas opções, tanto assim quanto assim, tanto assim quanto assim. Enfim. Em coreano, não dá. Esquece isso aqui, porque a gramática coreana não permite essa estrutura, tá? Quando a gente quiser dizer algo no futuro, é o verbo no futuro e acabou. Não mistura com o verbo gadar, certo? Nesse caso, tá? A gente vai ver as frases de Alessandra, Haline e Solange amanhã, ou no próximo vídeo que for lançado, porque aí dá pra fazer com o verbo gadar na nossa frase. Mas a intenção é outra, tá? Mas vejam que as ideias aqui são de colocar isso aqui no futuro. Irei trabalhar, trabalharei. Irei comer, comerei. É exatamente isso aqui que representa. E em coreano eu quero deixar bem claro que nós não vamos fazer isso como fazemos em português. Embora a gramática do português permita essas duas formas, a gramática coreana não permite. É isso aqui e acabou, para esses casos, ok? Então, as frases, vamos lá. Colocar o nosso padrão não faz sentido. Aqui, ó. Real code não faz sentido, porque a minha intenção é apenas dizer trabalharei. Trabalharei, eu sei como é que diz trabalharei. Irál koeo. Irál koeo. Era isso que tinha que ser feito aqui, ó. Irál koeo. Isso, apenas. Tá? O que foi que a Lediane fez? Ela acrescentou um padrão aqui, ó, que não precisaria. Porque eu digo apenas trabalharei, né? É claro que irei trabalhar, quando eu traduzo para o português faz sentido, mas não tem como fazer isso em coreano, tá? Não vamos unir gadar com outro verbo na frase, quando a intenção é simplesmente indicar futuro. Se é para indicar futuro, é só dessa forma, é colocar o verbo no futuro, tá? Outra, amanhã eu irei comer no restaurante. Irei comer ou comerei, ok, em português. Em coreano dá para fazer isso aqui? Não dá. Não se faz dessa forma. Em coreano, é pegar o verbo, simplesmente isso aqui que pode ser feito, ó, em coreano. Isso aqui não pode, tá? Então, como é que eu faço? Comer, 먹다, 먹을, 먹을 거예요, tá? Seria isso. 저는 내일 식당, vou colocar partícula, né, aqui, opção, né? 식당에서 먹을 거예요. Amanhã comerei ou irei comer, eu posso traduzir, porque português me permite essas duas interpretações. Mas no coreano não. 먹을 거예요. Amanhã comerei
num restaurante. Isso aqui, ó, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Veja que ela quis colocar o gadá na frase para fazer isso aqui, ó, irei comer. Mas não é possível. Em coreano, a estrutura de uma frase em coreano não permite usar o gadá como auxiliar dessa forma, tá? A gente vai ver o gadá sendo usado também, né, uma frase, ou seja, com dois verbos, mas não dessa forma, tá? Porque a minha intenção aqui é somente indicar tempo futuro. Em português eu posso fazer assim e assim. Em coreano eu só posso fazer assim. Para indicar o tempo futuro de um verbo, só assim, certo? Amanhã eu irei estudar. Eliane mandou outra frase também. Irei estudar, mesma coisa. Eu posso dizer irei estudar em português ou estudarei. Em português eu posso, duas formas, usando o auxiliar gadá. Em coreano eu posso? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo estudar e já vou colocar prontinho no tempo futuro. 공부할 거예요. 공부할 거예요. Ok? Então, é o tempo futuro do verbo. E pronto. Amanhã, 내일, 도서관에서, né? Porque essa ação vai acontecer na 도서관. 공부할 거예요. 공부할 거예요. Eu estudarei. Aí, quando eu traduzo para o português, tanto faz se você quiser dizer estudarei em português ou irei estudar. Tanto faz. Agora, no coreano, é dessa forma aqui, tá? Esse padrão aqui, ó, não cabe. Porque eu só tenho um verbo, eu estudarei. Embora eu queira dizer irei estudar em português, que é uma opção em português, não é opção em coreano, certo? É colocar o verbo no tempo futuro. Continuando aqui, eu pulei a da Nathalie, tá? Eu vou deixar ela à parte também para depois. Vi que tem algo ali interessante para abordar, mas que não segue essa linha de raciocínio. Vamos lá. Amanhã eu irei comer no shopping. Mesma coisa, irei comer, né? Em coreano, a gente vai dizer apenas comerei. A gente não vai dizer irei comer, como a gente faz em português. Só temos essa opção. É colocar o verbo como está no futuro. 먹을 거예요. Então, seria isso aqui, ó. 먹을 거예요. É isso, gente. Era só colocar o verbo no tempo futuro. Não cabe o padrão. Porque eu tô só dizendo comerei, tá? Já que eu não posso dizer irei comer, eu digo comerei. 먹을 거예요. 나는 내일 쇼핑몰에서 점심을 먹을 거예요. Eu amanhã no shopping vou comer ou irei comer, que eu posso traduzir para o português, mas em coreano sempre vai ser assim, tempo futuro, tá? Comerei, irei comer, vou comer o almoço. Padrão aqui não cabe, tá? Vejam que apesar de aqui, né, ter o irei comer, isso só funciona para o português, para o coreano não funciona, certo? Essa estrutura aqui para indicar tempo futuro. É assim que a gente faz, é só colocar o verbo no tempo futuro, tá? Pulando aqui também o de Mariana, vou para esse aqui. Amanhã eu irei comer, mesma coisa, comerei. Se eu digo comerei, eu não preciso ter esse verbo ir em coreano. 먹을, olha aqui de novo, 먹을 거예요. O erro foi querer colocar o gadá na frase. Só que gadá, quando a gente diz isso aqui em português, é um verbo auxiliar. E não existe essa estrutura com o verbo auxiliar aqui em coreano. Nossas gramáticas são diferentes, certo? Só existe isso aqui, ó. Comerei, certo? Então, esqueçam o uso do gadá para fazer essa estrutura. Gadá com o verbo infinitivo. Irei dormir, irei jantar, irei acordar, irei... Isso a gente faz em português, mas em coreano, jamais. É pegar o verbo e colocar no futuro. Fechado? Vou estudar inglês, né? Vou estudar, representa, nessa frase aqui eu consigo perceber representando um futuro bem próximo. Agora eu vou estudar inglês, ou seja, é algo mais próximo do nosso presente, tá? Mas isso nem me preocupa, né? Apesar de ser o verbo ir aqui também, me preocupa é estudarei. Estudarei inglês. O que é que eu vou fazer aqui? 공부할 거예요. É isso. Se concentra nisso aqui, porque isso aqui na gramática coreana não existe. Isso aqui existe, certo? E se isso aqui existe, isso aqui tá no tempo futuro, real ou 을 거예요. Além disso, não tem por que colocar o padrão 을 것, nenhum padrão. Porque vejam, apesar de ter dois verbos aqui em português, eu não tô preocupada com o português, eu tô preocupada com a estrutura em coreano, e na estrutura em coreano eu só posso usar um, certo? Agora esse aqui. Amanhã irei me exercitar, né? Apesar de em português, na nossa estrutura em português, haver dois verbos, um é o auxiliar, o outro vai ser o principal, isso não existe, essa estrutura em coreano não existe. O que existe é essa daqui. E ela só, né, esse mi aqui é o pronome oblíquo, né? Essa estrutura aqui só permite ser feita com real 거예요.
운동할 거예요, certo? Como tarefa para hoje, nós temos aqui, ó, 3 questões. Conjugue no tempo futuro. Qual é a terminação do tempo futuro? Real ou 을 것이다, que eu tenho como regra, como padrão. Mas, claro, eu preciso que vocês escolham a formalidade, né? 일 거야, né? real 거야, 릴 거예요, 것습니다. Escolham a formalidade, certo? Informal, formal, honorífico, tá? Então, essas seriam as opções que vocês têm para usar aqui, ó. Conjugar no tempo futuro, escolham, tá? Fica a critério de vocês. Traduza para o coreano, para a gente lembrar que esse irei não me interessa quando eu coloco em coreano. O que interessa é colocar isso aqui no tempo futuro com as terminações, certo? Então, tarefa também aqui. Encontre o erro na frase, circule-o e o corrija reescrevendo. Então, vocês vão escrever essa frase de novo, mas vão tirar, remover o erro dela, né? Circule ele aqui para mim. Ah, o erro tá aqui, circulei. Vou fazer a frase inteira, corrigindo ele, sem ele, né? Então, é isso que nós temos como tarefa para hoje, tá? No próximo vídeo, eu trago mais frases que vocês usaram. Alessandra, Haline, Solange, vou falar das Mariana Lorenzato, daquelas que ficaram em aberto, né? Aquelas que eu não citei ainda também, porque são frases que exigem outra abordagem. Não é exatamente a mesma ideia, tá? Por enquanto, eu trouxe as frases que têm a mesma ideia, que foi o quê? Colocar no futuro usando o gadá como um verbo auxiliar, como a gente faz em português, porém, hoje a gente já descobriu que a gramática coreana não permite isso aqui. A gramática coreana realmente exige que nós simplesmente coloquemos o verbo no futuro e ponto final. Não que utilizemos o gadá como auxiliar, tá? Nesse caso. Para as outras frases, eu vou explicar por que é que o gadá aparece e qual o padrão que se usa se a gente usar o gadá. Mas não é para agora. Vamos passo a passo. Fechamos por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou deixar lá no chat as orientações de como é que vai ficar a nossa rotina daqui para frente, para que possamos assimilar isso por completo e não confundir mais o uso do padrão que vimos semana passada com isso aqui, que é a terminação de tempo futuro. 릴 거예요, 릴 거야, 릴 것입니다. Ok? 릴 것이다, né? Se a pessoa usar dessa forma também. Até mais. Como tarefa, nós temos essas 3 questões. Vocês vão fazer o envio no prazo e seguindo as orientações deixadas no chat do nosso grupo, mas eu vou explicar rapidamente aqui para não ficar nenhuma dúvida. Primeira questão, conjugue no tempo futuro. Nós vimos a terminação de tempo futuro, que é essa daqui, ó. 릴 것이다 ou 을 것이다. Nós vamos ajustar, a depender do nível de formalidade, como queremos dizer isso. Pode ser real 거야, de maneira casual, informal, real 거예요, formal, real 것입니다, de maneira honorífica. Essas terminações representam o tempo futuro, depende da formalidade, tá? Pode ser também 을 거야, 을 거예요 ou 을 것입니다, tá? Quando eu coloco isso aqui anexado ao radical de um verbo, olha o radical aqui, ó. Olha o radical. O radical é o que mesmo? Aquilo que sobra depois que eu tiro o da. Então, ha, já, irá, po. Isso é o radical. Eu vou anexar esse radical às terminações que indicam tempo futuro. Vou escolher qual o nível de formalidade que eu quero usar. E pronto. É isso que a gente faz para conjugar o verbo no tempo futuro. Observem direitinho, prestem atenção, porque até coreanos erram na escrita disso aqui. 거예요, esse ezinho, tá? Porque nós temos esse e em coreano, que tem só um tracinho deitado. E nós temos esse aqui, ó, com 2, tá? Na hora de escrever com esse daqui, tá? Então, é muito simples fazer essa tarefa, pelo menos a primeira questão, né? Já tem as orientações aqui, é só remover o tá e usar a terminação. Veja que eu não estou dizendo que é o padrão é outra coisa. Por enquanto, nesse primeiro passo, eu quero ver vocês colocando o verbo no tempo futuro. Só isso, usando a terminação que indica tempo futuro. Fechado? Segunda pergunta, traduza para o coreano. Irei dormir, irei comer, irei comprar, irei acordar. Isso aqui é para lembrar vocês, na hora de fazer a tarefa, não deixem de fazer, porque você pode achar, ah, não, eu sei, tá fácil. Não, faz a tarefa mesmo achando que tá fácil. Para lembrar que isso aqui, em coreano, essa estrutura com o verbo ir, não existe. Em coreano, a minha obrigação é pegar esse verbo aqui e conjugar no futuro, usando o que eles têm na gramática deles, que é essa terminação de tempo futuro, certo? É pra gente lembrar. E quando vocês escrevem, o nosso cérebro, ele assimila de uma forma diferente quando a gente escreve aquilo que a gente está estudando. Então, de preferência que façam à mão, tá?
Pode fazer no celular? Pode, mas se tiver um caderno, uma caneta, faz à mão, tá? E a última questão, encontre o erro na frase, tá? Tem um erro aqui. Circule, onde é que você tá vendo esse erro? Não precisa ser exatamente do início até o final do erro, mas no trechinho que você tá vendo o erro, circule. Desde que você corrija ele reescrevendo. Ou seja, eu vou esperar que vocês me escrevam essa frase aqui corretamente, certo? Tem erro ali, inclusive na estrutura ali já, né? Relacionada a essa terminação do tempo futuro, vocês vão ajustar reescrevendo essa frase pra mim, tá bom? Novamente, se puderem fazer tudo isso aqui à mão, mandar uma foto no caderno feito, é uma sugestão, tá certo? Essa semana eu vi um educador falando sobre a importância de estudar quando você escreve, o quão eficaz isso é. Diferente, né? Claro que é eficaz também estudar quando a gente tá aqui usando as mídias digitais, mas é muito eficaz, tem uma certa eficácia diferente do que a gente faz escrevendo para apenas digitando. Então, é uma sugestão, mas se não der, tudo bem, não deixa de fazer. Faz pelo celular, tudo bem? É isso, eu vou deixar as orientações de entrega dessa tarefa lá no chat e a gente vai se falando para combinar como é que vai ficar nossa rotina daqui para frente, já que precisaremos fazer uma pausa dos treinos orais para aprofundar com relação a tudo que nos leva a chegar nessa diferenciação entre a terminação de tempo futuro e o nosso padrão, que é muito parecido, porque lá no nosso padrão que a gente estava estudando, praticando, ele é real ou ul, mesma coisinha, ó, a terminação do tempo futuro. Só que muda uma coisinha aqui, got, tá? E vai vir um verbo depois, né? E aqui é uma partícula opcional, tá? É muito parecido, tá vendo? Até porque eu posso pensar no cochidá, né? Calma que a gente vai chegar lá. Então, não se preocupem com isso aqui agora, certo? Essa questão do nosso padrão, não se preocupa agora. Entende primeiro, olha direitinho, escreve, faz a atividade com a terminação de tempo futuro, que depois, quando a gente chegar no momento de falar do padrão, a gente vai perceber, na hora que a gente escrever, a gente vai ver, poxa, peraí, calma, aqui é tempo futuro, aqui não é o padrão. Preciso realmente usar o padrão na minha frase? Também vamos descobrir. Aqui não precisa. Quando eu digo irei comer, irei dormir, irei comprar, apesar de em português ter dois verbos, eu não vou precisar. Por quê? Porque quando eu uso esse verbo aqui em português, essa estrutura, mesmo tendo dois, lá em coreano, a estrutura com dois não existe para indicar tempo futuro. Para indicar tempo futuro, é só com um verbo que a gente faz e colocando a terminação dele no tempo futuro, tá bom? Vejo vocês lá no chat, até mais, espero que tenha esclarecido um pouquinho, iremos passo a passo, mas vamos chegar lá. Coisa pior a gente já passou, já dominamos. Agora, é só um pouquinho de atenção, um momento um pouquinho tenso, mas isso também vai ficar no passado. Essa dúvida vai acabar e nós vamos conseguir formar nossas frases sem dificuldade, sabendo exatamente o que estamos fazendo, porque nós somos os melhores estudantes de coreano do mundo. Então, 여러분 나중에 봐요. 안녕!